E já de volta ao vivo e em cores, obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esse é o Vida e Saúde entrando na sua casa. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O tema de hoje, minha gente, é esclerose múltipla. E se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu, gente? O Dr. Benito Pereira Damasceno, médico neurologista, professor titular de neurologia da Unicamp, aceitou nosso convite e brilhantemente está respondendo tudo o que a gente precisa saber sobre esta realidade, esclerose múltipla. Eu terminei o bloco passado, doutor, assim, falando assim, perguntando, sugerindo para quem está em casa, assim, pensar comigo. Puxa, se aparece mais dos 20 aos 40 anos, é uma idade da reprodução, é uma idade do casamento, é uma idade dos sonhos, do trabalho, enfim, seja, né? Principalmente nessa faixa etária. O fator estresse, o fator emocional, essa correria, o desemprego, muitas vezes, essa pressão, isso influencia, de certa maneira, no surgimento de uma esclerose múltipla? Tem várias indicações de que influencia, porque o estresse crônico, especialmente com o impacto emocional, ele parece desestabilizar o sistema de defesa. Facilita para a pessoa, por exemplo, ter infecções por vírus. Entendi. E, por que não, doenças autoimunes, que é um mecanismo que, primariamente, da doença contra o vírus, mas que vai contra o próprio organismo, entendeu? Então, realmente deletério é o estresse emocional, quer dizer, o impacto, né? Ela é crônico. Entendi. Tá? Não um evento único passageiro, mas uma coisa crônica. Parece que influencia. Tem várias outras influências. Não, né? É o fator preponderante, mas não contribui. Não é. Tá. Como também não existe uma herança genética, tipo, que passa de pai para filho. Ah, não existe o fator Contribui, hereditário. tem uma certa contribuição. Entendi. Torna mais fácil a pessoa Então é adquirido, doutor? É adquirido, a doença é adquirida. Adquirida. Ou seja, torna mais fácil uma pessoa ter a doença se tem 2 ou 3 ou mais indivíduos na mesma família, claro. Deve ter uma facilidade, tá? Entendi. Mas você colocou uma questão aí sobre essa faixa etária, que é a faixa etária economicamente ativa, a fase da pessoa que é da reprodução, claro, onde existe todo um futuro, onde a pessoa sonha de projetos, sonhos e perspectivas. Tal, né? E essa doença, ela vem para atrapalhar. Aí eu tive a oportunidade de ver a tragédia pela primeira vez na Suécia, onde eu fiz a minha especialidade, onde eu trabalhei durante 9 anos da minha vida, e é um dos países com o maior índice de esclerose múltipla do mundo. Olha só. Por exemplo, se aqui, na região equatorial, ou até nessa região de São Paulo, é de 5 a 30 pessoas por cada 100 mil habitantes que tem a doença, lá chega a 180. Puxa. Quer dizer, muitas vezes maior. Então eu vi a tragédia, porque especialmente mulheres, eu não falei isso. A proporção é de mais de mulheres do que homens, da raça branca. Puxa. Você entendeu? A tragédia que era para essas mulheres. E nós sabemos hoje o seguinte, que graças ao sistema de saúde estatizado que lá tem, facilita muito a pessoa se virar e trabalhar, apesar da deficiência visual, de movimento, essas coisas. Você sabe do caso do Stephen Hawking, aquele físico, justamente, um país desenvolvido permitiu essas condições técnicas para ele, você entendeu? Agora, o problema é que de 40% a 70% das pessoas que têm esclerose múltipla vai ter algum problema de memória, de dificuldade de raciocínio. Pode levar um Alzheimer, doutor? Pode Alzheimer levar? não, Alzheimer não. É outra coisa. A pessoa pode ter associado, mas não que leva ao Alzheimer. Ela não dá a demência desse tipo como Alzheimer dá. Não é uma coisa leva a outra. Isso, não. Mas dificulta a memória. Pode ter, mas não tem o raciocínio, essas coisas. E, interessantemente, essa deficiência de memória, de raciocínio, de rapidez de tomar decisão, é a causa principal de afastamento do trabalho, desemprego dessas pessoas. Não é a deficiência de movimento, coisa assim, mas o problema mental, o problema cognitivo. Porque isso atrapalha o funcionamento da pessoa, especialmente depende da profissão. Uma profissão que exige rapidez de raciocínio, que exige uma memorização. Uma atenção. Você entende? Então atrapalha bastante. É o que mais atrapalha. É isso aí da doença. Isso. Apesar de não dar demência igual ao Alzheimer. Dessa faixa etária que Dessa faixa etária, justamente. Principalmente as mulheres. Na Suécia, porque, doutor, é um país mais caucasiano, mais gente mais branca, o que é, doutor? Eu disse no início que é uma doença mais da raça branca, da raça caucasiana, né, que espalhou pelo mundo, tá? E do hemisfério norte, da região escandinávica, que vai
do norte da Alemanha, Inglaterra, até a Escandinávia, lá, Suécia, Noruega, foram os povos que colonizaram a América do Norte, depois colonizaram a Austrália e a Nova Zelândia, e carregaram com ela essa tendência maior de ter a doença ser mais frequente nesses lugares, onde fica a raça branca. Se essa é a faixa etária mais preocupante, mais delicada para o surgimento da doença, eu posso evitar, tem alguma coisa que eu posso fazer, doutor, assim, para prevenir isso, não? Não existe nada especificamente, né? Entretanto, está provado que um estilo de vida saudável, tanto em termos de alimentação, como de atividade física, né, especialmente física, mas intelectual também, previne. Ou seja, você evitar substâncias tóxicas, como álcool e outras, Entendi. O fumo, por exemplo, o abuso de cigarro, ele contribui... Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Está demonstrado que ele contribui para a pessoa ter a doença e se ele fumar durante a doença, vai piorar a evolução da doença. A gente aconselha a pessoa a parar de fumar, vai piorar. Tá? A obesidade é outro. A obesidade também favorece uma evolução ruim da doença. Entendi. Tá? Outra coisa interessante é o seguinte, que se descobriu, né? É que uma higiene exagerada, ou seja, uma falta de exposição, inclusive desde criança, a um ambiente sujo, onde tem vermes, onde tem bactérias, pode favorecer depois a pessoa ter doença autoimune, como a esclerose múltipla, a asma. Lúpus. Porque quando você tem contato com vermes que fica na sua barriga, ou com bactérias, o organismo, quer dizer, os glóbulos brancos, eles passam a conhecer exatamente o que é seu, o que é próprio seu e o que é estranho. Você entendeu? Agora, quando a pessoa vive num lugar de muita higiene, como é, por exemplo, na Suécia, lá não tem cobra venenosa, lá você não pega verme, você entendeu? Não tem essas coisas. Pode deitar na rua que não é um ambiente estéril, porque a maior parte do ano é gelo. Entendi. É gelo, mata tudo. Então, é um ambiente mais estéril. É uma das razões, provavelmente, porque tem mais essa doença. Porque é muita higiene, além de ter higiene mesmo organizada, com check-up de todo mundo para evitar esses problemas. Então, higiene exagerada, especialmente desde criança, evita o organismo enfrentar esses micróbios, esses vermes. E, portanto, nesse enfrentamento, descobrir e aprender o que é próprio do organismo e o que é estranho ao organismo. Porque a doença se caracteriza pelas as células nervosas, os linfócitos, as células do sangue, os linfócitos, agredir o próprio organismo. Entendi. É como se não reconhecesse, e sim como estranho. Agride o próprio organismo. Sujeira demais faz mal? Sujeira demais faz mal. E extrema limpeza também. Também faz mal. Faz mal porque o organismo não aprende a reagir diante da adversidade. A conhecer o que é estranho a ele. Olha que interessante. São os invasores. O senhor falou do fator estresse, assim, vem uma pergunta aí, vamos assim, veio lá de Andradina, São Paulo, a nossa amiga Edith Costa, dona Edith, um beijo para a senhora, muito obrigado pela participação, viu? Ela diz assim, doutor, eu tenho crises de nervo, fico nervosa, principalmente diante de pessoas que mentem, ela não gosta disso, né? Quem gosta, né? E fico muito mal, mas depois que essa crise passa, né? Ela pergunta assim, isso tem a ver, essas crises, doutor, com esclerose múltipla? Pergunta a nossa amiga Edith, doutor. Não, eu respondo para a Edith que não tem a ver. Não é uma reação típica da esclerose múltipla. Isso aí acontece com qualquer pessoa normal. É claro que se a pessoa tem problema de nervosismo, né? Uma causa ou outra, ele vai reagir dessa maneira também. Entendi. Agora, nós sabemos que tem doenças do cérebro, né? Inflamatórias, como a própria esclerose múltipla, que pode facilitar a pessoa ter uma reação exagerada, ficar facilmente irritado, né? Exageradamente, tá? Quer dizer, mas é qualquer doença cerebral, por exemplo, Alzheimer também dá isso e várias outras. E situações normais da vida, a pessoa pode reagir dessa maneira. Ô, doutor, eu estou olhando para o senhor e lá atrás eu vi assim, uma cadeia lá, né, do DNA e fiquei lembrando, assim, se esse fiozinho começa a desencapar, né, em qualquer parte da sua extensão, enfim, não existe hoje, de repente, uma fibra sintética que vai encapando ali, trocando a... Sim.
Não existe isso, doutor? Ainda não? Ainda não. Mas quem refaz esse recapeamento são as próprias células do organismo, aquelas que no início contribuíram para destruir. Elas reconstroem. Elas destruíram, depois se arrependeram e vão lá tentar arrumar. De certa maneira, arrependeram, né? Elas acham que já destruiu o suposto vírus e aí elas vão reconstruir. Mas elas conseguem reconstruir na sua íntegra, na sua totalidade, ou porque não é um processo degenerativo, doutor? Pode ser na sua totalidade. Isso vai depender da extensão da fibra, ao longo da fibra, da extensão do trajeto, do tamanho do trajeto que foi destruída a bainha. Mas isso para acontecer tem que ser natural das células que se arrependeram ou um medicamento, um tratamento que vai fazer com que as células... Olha, vocês pisaram na bola, vão lá e tratem agora de arrumar o que vocês fizeram. É medicamento que faz isso? Que dá essa consciência à célula? Isso é, em parte, o próprio organismo, as próprias células. Natural. Isso é um processo natural. Olha só. Essa é a evolução natural da doença. Você, independentemente do que você fizer, a doença dá os sintomas e melhora por si. Entendi. Tá? É uma doença que, inclusive, se fizer uma benzeção ou qualquer coisa assim, parece que funciona, mas é a própria doença que é dessa maneira. Agora, é claro, ciclo, né? Tem tratamento que facilita isso aí, que diminui a lesão e a nova geração... Que diminui o episódio da doença. E a nova geração que para facilitar a recapeamento do nervo. Tá? É outra frente de pesquisa de medicamentos investidos para recapeamento, facilitar o recapeamento. Quais são as consequências? A pessoa ela pode morrer de esclerose múltipla, doutor? Como é que é? Não, ou doenças associadas? A esclerose múltipla, em geral, não mata por si. Não mata? Não, a pessoa fica aleijada, fica com problema de memória, né? Fica incapacitado para o trabalho, mas ela em si não mata. Agora, a pessoa... Por exemplo, pode ter problema de esvaziar a bexiga. A urina acumula, é muito comum. Tá? A pessoa vai urinar e não consegue sair a urina, embora depois saia. Entendeu? Ou então, dá aquela urgência para urinar intensa e aí não dá tempo, a pessoa termina saindo a urina. Entendi. Isso é um problema muito comum. Tá? Tem um problema da sensibilidade, do movimento, da fraqueza, da visão, e esse é um outro. É um outro muito comum na doença. Tá? Então... O acúmulo de urina na bexiga que vai acumulando pode facilitar a infecção da bexiga. Claro, claro. E essa infecção da bexiga, ela pode subir para o rim. Subir para o rim, os canais ali. Isso, aí pode complicar, tá? Da mesma forma que a dificuldade de movimento, né, pode atrapalhar a respiração e facilita para a pessoa ter pneumonia. Entendi. E através da pneumonia, essa mata. Entendi, Quer dizer, claro. A doença diretamente, ela em si não mata, mas dá complicações. São as associações, infecção da né? urina, da bexiga, do rim. E pneumonia que termina matando a pessoa. Doutor, a gente tem um grupo de apoio, né, diante dessa realidade. Eu queria convidar o senhor e quem está em casa a assistir como lidar com essa situação e um grupo de apoio que existe aqui em Campinas fazendo um trabalho muito interessante. Vale a pena a gente mostrar, por isso que estamos aqui. As causas da doença em si ainda não são tão explícitas. Existem fatores. Né? Existem os fatores possivelmente genéticos. A gente sabe de fatores ambientais. Uma região lá, por exemplo, da Europa, mais fria, colabora para ter a doença. Há fatores emocionais, tanto que a maioria das pessoas tendem a ter os surtos, como a gente chama, a partir de um estresse emocional. E no que diz respeito ao tratamento... Hoje a gente tem uma gama de medicamentos, desde autoinjetável, infusão, né, que a gente toma, ou via oral. E óbvio, gente, caminhada, alongamento, né, eu acho que todas as atividades, inclusive a atividade física, antigamente falava assim, não, pelo amor de Deus. Hoje não, hoje exige-se que você vá, caminhe, ande, tenha essa parte saudável. Thaís é presidente do Grupo de Esclerose Múltipla de Campinas, o GENC, que é uma ONG que existe há 16 anos e que atende mais de 300 pessoas de toda a região. E o intuito da ONG é mostrar para as pessoas a qualidade de vida, o bem-estar. Né? A gente fala bem-estar, que é uma coisa mais enxuta.
E para contribuir com o bem-estar de seus pacientes, algumas atividades são realizadas pelo grupo. Entre elas estão a acupuntura, terapia ocupacional e alongamentos. A acupuntura, no caso, ela é importante porque ela pega determinados pontos que acabam trabalhando com a ansiedade, com a parte até sensorial. Já o alongamento, ele vem para movimentar, né? Ele vem para você não atrofiar, digamos. As atividades, elas são planejadas para que elas venham a conseguir a exercer essas funções de uma maneira prazerosa, através de atividades de artesanato. Porém, deixamos um pequeno detalhe para o final. Thaís, a presidente da ONG, também sofre com esclerose múltipla. Mas você pensa que ela se entregou? Olha, faz 5 anos que eu descobri que eu tenho essa doença. De verdade, hoje eu ando, eu trabalho, eu tô sempre a 1000 por hora, eu não consigo ter uma debilitação, eu sou doente. Não, eu tenho a doença e não a esclerose múltipla me tem. Olha que interessante, né? Ou seja, esse não se entregar, essa superação, esse desejo de superação, é isso que é um sinal de esperança. A doença está aí, se entregar ela vai evoluir, mas se lutar, se fazer a sua parte também, é muito bonito, viu? Com essa mensagem de esperança eu vou chamar o intervalo, na sequência o doutor vai comentar sobre esse vídeo e temos outras matérias, inclusive, que ilustram, inclusive, a questão do medicamento. Tudo isso e muito mais, esperando a sua pergunta, a sua participação, a gente volta já só para você.